Olá, queridos alunos e queridas alunas de Formação Histórica do Pensamento Jurídico 1. Vamos retomar com vocês esse assunto apaixonante que é o próprio direito, história do direito na Grécia. Só recordando, então, como nós vimos os mitos de Prometeu acorrentado, Procusto, o mito de Édipo, né, com Antígona. Vimos também a questão da régua de Lesbos, né, valorando a questão do direito positivo e do direito natural, né, as intercorrências. Caminhamos por Esparta com o seu primeiro legislador, Licurgo, que alguns dizem que não existiu. Licurgo teria sido uma invenção de famílias que queriam o poder. E depois, né, as divisões entre os espartíatas, os periecos e os ilotas, né, e a questão também da divisão de ideologia da xenofobia, da xenelásia e da questão do laconismo em Esparta. Em Atenas, a visão é diversa. Em Atenas nós temos dois grandes legisladores, Drácon, que faz leis severas, leis draconianas, e Solon, que é comerciante, que irá criar a eunomia, igualdade de todos perante a lei, e a seisaquiteia, abolição da escravidão por dívidas e a questão das hipotecas também. Né? Então veja, toda a influência do pensamento grego vai depois ser absorvido por Roma, na Batalha de Corinto, no ano 146 a.C., Roma conquista a Grécia e leva toda a sua cultura para... Bom, já havia, em parte, abaixo de Roma, a Magna Grécia já tem uma ideia grega ali. Né? Se você vai passear aí pelo Google visitando essas regiões, você percebe a influência do Mediterrâneo ali ao redor da Itália e também da Grécia, hoje, né? Mas veja bem, há um outro mito que eu não abordei com vocês, que eu gostaria de abordar também, que são mitos muito interessantes, que trabalham a questão da própria fundação do tribunal. Nós temos dramaturgos importantíssimos gregos, né? São pensadores fundamentais para que entendamos a questão da própria tragédia dos gregos. Ésquilo, Eurípides e Sófocles, né, são pensadores importantíssimos. Ésquilo escreverá uma obra chamada Orestia. Eu já encaminhei para vocês nos arquivos do Canvas e nos arquivos aí do AVA, tá certo? Essa questão do masculino e feminino nessas tragédias, vocês estão percebendo a influência do masculino e do feminino nas tragédias gregas. É sempre uma questão, né, de abordar a questão masculino-feminino. Ésquilo, com Orestia, Apolo, Eríneas e Atena, Palas Atena, a decisão em Ésquilo é a decisão dos deuses. Sófocles, com Antígona, a decisão é dos humanos, decisão é humana. E Eurípides, em Medeia, também vai trabalhar a questão desses mitos iniciais. O que acontece é o seguinte: o rei de Micenas, o fato acontece em Micenas, que é uma cidade do Peloponeso, um pouquinho quase na ponta do Peloponeso direito, próximo a Atenas. O Agamenon é assassinado pela mulher Clitemnestra com seu amante Aegisto. Então Clitemnestra combina com o seu amante Aegisto matar o rei de Micenas. Ela era a rainha Clitemnestra. Então ela mata com o Aegisto, o rei de Micenas, Agamenon. Os filhos são pequenos, Orestes e Eletra são pequenos, não podem fazer nada, ficam ali sem condição nenhuma, mas eles crescem e vingam a morte da mãe, a morte do pai, perdão, né? Colocando aí, matando a mãe e matando o amante da mãe. Tá certo? Como nós vimos no Complexo de Édipo, é uma questão do amor do filho pela mãe, o Complexo de Eletra, que foi criado pelo Jung, ele trabalha a questão do amor da filha pelo pai. No fundo, o Eletra seria um Édipo invertido. Seria uma visão do Édipo invertido. Os deuses
nessa visão, né, nessas histórias, os interlocutores são monofácicos, só tem uma face. Édipo tem uma face e só tem um problema. O problema de Édipo é se livrar do destino. Qual que é o destino? Lembra do destino? Matar seu pai. Então ele foge de Tebas, não é verdade? Tiresias já dizia, Tiresias diz para Édipo, saia de Tebas, que você vai matar um mito aqui, que você vai matar o seu pai, uma história. Então ele foge e encontra o velho lá na adolescência, numa época que não se sabe bem o que aconteceu, e acaba matando o velho, casando com Jocasta e tendo 4 filhos. Vocês lembram? Antígona, Ismênia, Polinices e Etéocles. Depois os 2 lutam, Creonte, o irmão de Jocasta, pega o poder, que já comentamos isso com vocês, não vou voltar no assunto. Aliás, enviei um texto para vocês lerem, um texto que eu escrevi em 2018, deve sair num livro agora, um capítulo de um livro agora desse ano, já está há 2 anos com a editora para resolver isso. Mas veja bem, Édipo, uma face só, Agamemnon também uma face só. Os heróis são simples, daí a força, né? No teatro burguês atual, o herói é problemático. O herói moderno é multifacetado, ele tem múltiplas facetas. O herói grego é só uma questão, como é. Ele quer se livrar do destino, impossível se livrar do destino, né? Quando ele encontra a esfinge, e eu mostrei para vocês, a esfinge tem aquele rosto de mulher, né? Corpo de leoa e asas de águia. E qual que é o problema o dilema da esfinge? Qual que é a questão? Decifra-me ou eu te devoro. Qual o animal que de manhã nasce tem 4 patas, à tarde 2 e à noite 3? É o homem. A questão sempre é ser o homem. No direito, a fonte primordial do direito é o ser humano. Nós falamos que a lei é a fonte primordial do direito, né? Lei, costumes, jurisprudência, princípios gerais do direito. Mas a base é o ser humano. Né? Onde está o ser humano, está o problema jurídico. Então essa esfinge, né, grega é diferente da esfinge egípcia. Na esfinge egípcia, ela está lá, né, deitada com corpo de leoa e faces de faraó. Né? É diferente, é diversa. Então o enigma, o problema humano é fundamental para o direito. O direito é uma arte de se utilizar de várias ciências. O direito é uma arte, é uma técnica, é bom senso em cima de regras. Agora, espera-se que o jurista tenha uma visão cultural, né? Tenha uma visão de cultura. Claro que Édipo é julgado pela sociedade de Tebas como aquele que casou com a mãe, ele arranca os olhos, né? Não pode ver essa verdade, anda cego como nós andamos cegos, à procura de uma profissão, à procura do reconhecimento, né? À procura de uma área para trabalhar, né? Quer dizer, essa questão. Né? Então, e as questões são dirimidas na justiça como vingança, no caso da Eletra, que com Orestes vai matar depois a sua mãe, Clitemnestra, com sua amante a Egisto, é uma justiça de vingança. Né? Claro que toda a questão da criação do tribunal está lá no teatro de Dionísio, na Grécia, quando a deusa Atena descia lá do Partenon pessoalmente para dirimir o conflito, ela que julgava. A plateia, eles apresentavam o problema lá no teatro grego, quer dizer, o tribunal nasce do teatro. O direito também é uma visão de teatro, né? O julgamento, muitas vezes, é um teatro. Então, é apresentado o problema para a plateia tem o cenário, na verdade, tem os antagonistas, os protagonistas. Protagonistas são deuses, no caso da Oresteia, Apolo é o deus, né? As Antígonas, os antagonistas são as Eríneas, o coro é a visão da comunidade, é o coro que vai julgar, né? Há uma orquestra, né? E Palas Atena, lembra do seguinte, Palas Atena em Atenas, na Grécia, e depois os romanos vão pegar os deuses gregos e levarem para lá, mudam de nome. Né? Atena na Grécia, Minerva em Roma. E Minerva, então, é quem vai dirimir o conflito, vai resolver o conflito.
No teatro de Sófocles, os personagens agem de per si, diferente do teatro de Ésquilo. Qual que é a intenção de Ésquilo? Colocar os deuses em conflito. O rei de Micenas, Agamenon, sua mulher Clitemnestra, com o seu amante, ou esse nome é complicado, alguns chamam de Clitemnestra ou Clitemnestra, não importa, os nomes gregos são complexos, existem as duas versões. O filho Orestes e a irmã dele, filha, que vai se vingar junto com o irmão, a Electra, né? Apolo e as Eríneas, também chamada de Fúrias, né? Eríneas são divindades quitônicas da vingança. São as Fúrias, deusas infernais. Quando o titã Cronos castrou seu pai Uranus, as Eríneas emergiram nas gotas de sangue. É um mito que, quer dizer, quando a castração de Cronos, quando o titã Cronos castra Uranus, o sangue que sai do testículo de Cronos, de Uranus, forma o povo daquelas ilhas. Então, os gregos acreditam nessa ideia de mítica da formação do povo a partir do sangue dos ancestrais dos deuses. Então, o remorso de Orestes faz com que ele fique, as Eríneas perturbam, as Fúrias perturbam a cabeça, como você viu matar sua mãe e matar o amante dela para vingar a morte do seu pai. E lembra que Atenas nasce da cabeça de uma cefaleia de Zeus, né? Zeus tem uma cefaleia muito forte, uma dor de cabeça, céfalos em grego é cabeça, e ela já nasce armada, tanto é que ela está lá no Partenon, né? Ela nasce de homem, não de mulher. Ela nasce da cabeça do pai Zeus. Nós nascemos das mulheres, tanto é que fica uma cicatriz umbilical, fica uma cicatriz no umbigo. Pessoal, por favor, é umbigo, não é imbigo. Nossa língua portuguesa é complexa. Mas lembrar que existe, então, essa questão na tradição ela nasce do pai, né? Ela não nasce de uma figura materna. Nós não fica a cicatriz, né? Há uma cicatriz umbilical. Aliás, dizem que o Zeus estava com uma cefaleia tão forte que o deus Vulcano, o deus do fogo, né? Pega um machado e abre a cabeça dele. E aí dá o parto. Então, Atena nasce da cabeça do seu pai Zeus. Né? Tá? É muito interessante essa percepção. Então, as questões são dirimidas no tribunal. Né? O teatro é o lugar que Atena, Palas Atena, ou Minerva dos romanos, escolhe para dirimir os dilemas humanos. É no tribunal, né? Claro que senão vira justiça de vingança. É uma ideia de civilização, cultura. Né? Então é no teatro de Dionísio em que esse fato acontece, né? Onde ali próximo do Partenon, em Atenas, vocês têm esse material nos slides que eu encaminhei para vocês, há uma rocha, uma pedra, Areópago, do deus Ares, deus da guerra, Marte, que em Roma chamará Marte, mas na Grécia é Ares. Né? No Areópago, São Paulo faz a carta aos atenienses. Né? Atenienses, ele sobe na pedra e diz, atenienses, eu venho falar para vocês de um Deus desconhecido de vocês. Né? Lembre que na Grécia a questão de atacar a divindade é complexa, né? É crime. E só tem uma condenação, morte, né, por cicuta, tomando cicuta, né? A pessoa é envenenada com cicuta. A Grécia, então, aglomerado de 10 mil ilhas, não adianta ter carro na Grécia, tem que ter um barco, né, para você ir de uma ilha na outra. Né? Então, Atenas dá essa ideia aliás, só recordando a questão do Hegel, né, quando ele diz a coruja de Minerva alça voo ao entardecer. Já contei para vocês essa história do Hegel, que foi hospedado por um amigo dele lá num sítio na Alemanha, e ele diz lá numa fazenda, diz para o amigo, olha, o amigo diz para o funcionário dele na fazenda, nós vamos hospedar esse filósofo Hegel, e às vezes ele fica falando sozinho, sai à noite e fala sozinho, você anote o que ele falar. E umas 3 da manhã, o Hegel sai lá do seu quarto, e quando ele abre a porta do quarto, tem uma coruja ali em frente, e a coruja alça voo.
levanta e vai embora. Né? E ele diz, a coruja de Minerva alça voo ao entardecer. Ele anota, a coruja de Minerva alça voo ao entardecer. O seu patrão, ele pergunta para o seu patrão o que ele disse. Ele falou, ele falou assim à noite, lá por volta das 3 da manhã, ele disse que a coruja de Minerva alça voo só ao entardecer. O significado é que com a idade, na velhice, quando começa a neve cair nos cabelos, né? Ao entardecer, o homem deveria ficar mais sábio. Alguns são como o vinho, melhoram com o tempo, mas se o vinho já for ruim desde o começo, é complicado, né? Então o vinho tem que ser preparado, mas geralmente não é o que acontece. A maioria das pessoas são do bem. Eu diria 99,99 são pessoas que promovem o bem-estar social coletivo, né? Então lembre que eu mostrei para vocês naquela imagem da Capela Sistina, né? O Miguel Ângelo Buonarroti cria, né? Deus apontando, criando. Essa imagem vai ser retomada depois pelo Spielberg no ET, quando o ET encontra o seu lá, né? Eles colocam lá, na verdade, faz a questão da, né? Aponta os dedos ali. Então sempre essa questão, né? Da condição humana. Tanto é que Miguel Ângelo depois desenha uma mulher e pinta uma mulher nua na perna de Adão, como eu já mostrei também para vocês, tá certo? Então lembrar que a Escola de Atenas, ela tem, né, lembrar também dos 3 pensadores que formam a Escola de Atenas, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Nós vamos trabalhar em breve com vocês a ética Nicomo, com alguns capítulos, e também da apologia, da defesa de Sócrates, que é uma peça fundamental, né, para entendermos a gestão do direito. Né? Agora, se nós formos aqui no Palácio da Justiça de Campinas, vocês podem... Agora não é possível sair, mas vejam que Temis está lá na entrada do Palácio da Justiça, numa estátua aqui em Campinas, no Largo ali do Rosário, há uma frontispício do Palácio da Justiça, há 2 estátuas. Uma estátua da deusa da justiça, que está com os olhos não vendados. Os olhos vendados foi uma criação dos germânicos no século XVI, que colocaram uma venda nos olhos de Temis, a deusa da justiça. Ela está com a espada na mão direita para baixo e está com a balança da equidade do outro lado. Enquanto que a deusa do direito está com uma caneta na mão, uma pena na mão, com o livro da lei, né, do outro lado. E a deusa do direito olha para a deusa da justiça, mas esta não retribui o olhar. Então lembrem que o fundamental para o jurista, principalmente vocês que estão agora no início do curso, não é uma percepção cultural, né? Ter uma visão da cultura, do próprio direito como cultura. Nosso objeto do direito é cultural, é cultura. E, como dizia o Dante, né, que era professor ali, era Dante, professor de direito lá em Bolonha, eu te lo meso inanzi, or per te tiba, eu te dei o alimento, você agora faça a digestão disso. Busquem, vocês são criativos, são jovens, né? Busquem esse conhecimento também nos espaços aí da mídia, né? Espaços aí do YouTube, de internet, né? Quer dizer, eu acho que uma das coisas interessantes desse problema, que é um problema gravíssimo, mas haverá uma mudança nas aulas. Eu acho que é talvez uma coisa interessante que possa ter acontecido aí, essa mudança da sala de aula, né? Que a sala de aula às vezes é um espaço fechado, né? De repente eu estou aqui na minha casa, estava pensando em vocês, e nós podemos aprender juntos também e tirar dúvidas. Talvez existe uma plataforma chamada Zoom, e tem que é GoToMeeting, né? Vá para os encontros, que aparece na tela vários alunos, mas o contato pessoal ainda é mais motivante para a nossa vida, tá certo? Farei uma questão aí para vocês responderem a semana que vem, essa semana próxima agora, de 30 a 3 de abril, sobre a questão da Orestia, da questão do teatro grego, né? Como é que nasce o júri, o tribunal, que vem desse modelo grego lá do teatro de Dionísio. Então, o tribunal nasce no teatro. O teatro é fundamental. E o cinema é importante, a televisão é importante, a Netflix é legal, tudo, mas ir ao teatro, participar ativamente, conviver com os artistas, isso é uma faceta que a dramaturgia grega deixa como legado. Tá bom, pessoal? Então,
eu vou encaminhar para vocês e depois vocês me dão um retorno, tá? Felicidades, um abraço na família de vocês e que esse momento aí resolva de uma forma mais rápida, viu? Tudo de bom para vocês. Muito obrigado.